Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui do lado todos os dias, eu trabalho aqui na UFABC, mas não é essa aqui de Santo André, eu trabalho lá em São Bernardo, né? Mas já trabalhei aqui, do ladinho. Quando eu virei no retorno, eu falei, eu vou passar na porta da universidade. Não precisei passar hoje, porque hoje não é dia de trabalhar, né? Então, eu trabalho aqui na UFABC, sou assistente social, trabalho aqui há 10 anos. Eu sou membro lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu tenho trabalhado há 7 anos com discipulado de mulheres, com formação de liderança lá na nossa igreja. E o discipulado lá é o Design Divino. São 3 livros, né, que a gente estuda lá. Esse ano a gente vai começar a estudar um novo eixo. E a gente tem um podcast lá na igreja que chama Mulher de Verdade. E eu, junto com a Nathalie, porque a Nathalie arruma coisas para eu ficar fazendo também, a gente está lá no Mulheres Possíveis da APECOM, que tem sido uma grata oportunidade de conhecer outras pessoas, de aprender outras coisas também, né? Então, tem sido muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Assisto, vejo, conheço os pastores de vocês aqui. A gente gosta muito, a gente fala com o pastor Erley. Eu falo para ele, pastor, você é uma bênção nas nossas vidas. Ele sempre, quando precisa, vai lá, conversa com a gente, troca muita figurinha, né? Então, é muito bom a gente ver essa diversidade do reino e ver tantas mulheres de tantas idades reunidas aqui, porque isso está ficando uma cena que está ficando cada vez mais difícil. A gente está vendo que as igrejas, as mulheres, elas são cada vez mais divididas, polarizadas, as meninas para um lado, as senhoras para o outro. Então, essa cena é muito boa e a gente precisa continuar orando para que o Senhor faça isso em todos os lugares, que mais e mais igrejas tenham essa visão de unir as gerações. E aí, quando a Anice me convidou para falar sobre a vida inabalável, eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou lá compartilhar com as meninas sobre esse tema? O que é uma vida inabalável? Como que a gente pode ter uma vida inabalável? Não sei se você já pensou sobre isso, se você já parou para refletir se a sua vida é inabalável ou não. Deixa eu pôr aqui, senão eu vou embora. E vou falar até amanhã, então eu vou pôr aqui, ó, valendo, senão vai que vai, mas vocês vão me avisando também. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre o que é isso, essa vida inabalável, como nós mulheres nesse mundo confuso, perdido, que tem tantas vozes, a gente pode ser inabalável, como que a gente pode viver. Então, eu queria pensar, nesse nosso primeiro momento, no Salmo 37, e a gente vai pensar um pouquinho em uma das características de uma vida inabalável, que é a confiança no Senhor. Então, esse Salmo, ele vai falar um pouquinho sobre a realidade do nosso coração. Porque eu não sei você, mas eu olho as notícias, eu prefiro nem olhar as notícias. Você escuta, é guerra, quebrou a bolsa não sei o quê, e é o assalto não sei das quantas, e aí me mandaram ontem que dos supermercados lá perto da minha região, não dá mais para ir no supermercado, e parar longe do segurança, porque eles estão sequestrando, assaltando as pessoas no estacionamento do supermercado. Eu falei, as notícias não são animadoras, a gente vai olhando, às vezes eu tenho vontade de desligar tudo, mas não dá para desligar tudo, porque a gente precisa saber algumas coisas que acontecem também para a gente ficar atento. Então, nesse mundo desesperador, que as notícias não são boas, e eu tenho conversado com muita gente, eu tenho percebido quantas pessoas estão desmotivadas, estão desanimadas, com muitas coisas que estão acontecendo, com os rumores que a gente vai vendo, será que vai explodir uma guerra, não vai explodir uma guerra, o que vai acontecer, o Brasil vai ter que ir, não vai ter que ir, e a gente fica, ai, meu filho, meu sobrinho, meu marido, como é que as coisas vão acontecer? É um momento de muita instabilidade. E aí a gente precisa pensar que se nós somos cristãos e nós confiamos no Senhor, a nossa fé, ela é firmada numa rocha que não se abala. E a nossa vida tem que caminhar nessa certeza. Então, o que ele vai trazer... É para cá? O que ele vai trazer é a realidade do coração humano. Então, por que quem teme a Deus parece que não prospera? Já parou para olhar, assim, às vezes, colega de trabalho, vizinho, parece que a vida deles anda melhor, que as coisas acontecem mais fácil para eles do que acontecem para a gente. Por que a vida parece mais fácil para o outro do que para mim? Parece que as pessoas não têm tantas lutas, elas não enfrentam tantas dificuldades. Por que eu oro e parece que Deus demora tanto para responder? Tem coisas, às vezes, que a gente está orando há muitos anos e você para pensar e fala, acho que Deus não está ouvindo.
E esse salmo vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nisso, porque a Bíblia ela não ignora essas perguntas, mas ela responde essas perguntas para nós. Então, eu queria que eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. E enquanto você abre aí, o Salmo 37 é um salmo de sabedoria, foi escrito por Davi, lá quando ele já estava mais amadurecido. Ele viveu muitas experiências de olhar para essas incertezas, para essas coisas ruins. E ele vai falar lá no finalzinho, eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. Então esse salmo vai falar um pouquinho do contraste do caminho do ímpio e do caminho do justo. E a gente vai ler só do versículo 1 até o versículo 5. Diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela sua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa vida. Que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos pensar em como podemos ter uma vida inabalável diante do Senhor, como nós podemos caminhar mais em confiança contigo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o salmista começa dizendo aqui, não se aborreça por causa dos homens maus. É fácil isso? Você vê a injustiça, você vê a iniquidade, e ele está dizendo assim, ó, não se aborreça por os homens maus, não fique indignado por causa dos homens maus. Por que a gente não deveria fazer isso? Por que a gente não deveria se indignar? E ele vai dizer, e não tenhas inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Então o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, os homens maus, eles são maus aqui nessa vida e a gente está vendo o que está acontecendo, mas a maldade deles não vai durar para sempre. Porque o Senhor é rei, soberano, Ele está no trono e os reinos passam, não passam? A gente já não estudou Nero, tantos imperadores, guerreiros, César, cadê esses homens? Onde eles estão? Já foram, já passaram, a gente já viu tantas coisas, tantos governos, eles vão cair. Só que eles não caem no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. A maldade não vai ser encerrada no estalar de dedos, porque Deus é soberano e Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está conduzindo o rumo da história. Mas Ele chama cada um de nós a ter uma vida inabalável. Como? Não se aborrecendo com a maldade que existe no mundo. Olhando para a vida, não só com a perspectiva do presente, mas com a perspectiva do futuro. Nós somos o único povo que sabe onde a gente vai terminar. Onde que a gente vai terminar? A gente sabe disso, não sabe? Como é que você sabe disso? Se você for lá no final, na sua Bíblia, lá em Apocalipse, está escrito que Ele vai fazer novos céus, nova terra, e o antigo céu e a antiga terra já passaram. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, tudo vai ser feito novo. A gente já sabe onde a gente vai terminar. A gente não sabe qual é o caminho, se a gente vai casar, se a gente vai ter filho, se vai ser vó, se vai trabalhar com isso, vai trabalhar com aquilo. Isso a gente não tem certeza, mas a gente sabe onde a gente vai terminar. E esse é o convite do salmista. Não fica só olhando para a maldade que tem no mundo, para essas coisas que são duras, difíceis, para as dores, para as lutas, para as dificuldades. Por quê? Porque elas vão passar. Elas vão passar, elas não vão durar para sempre. É um tempinho e daqui a pouco a gente vai estar com o Senhor, a gente vai morar com Ele, mas no tempo que a gente vive, em que a gente quer viver para ontem, e eu brinco às vezes com as meninas que não é nem para ontem, é para anteontem que a gente quer viver, e se possível para o ano passado, não dá por prazo para o ano passado, porque a gente está muito acelerado, a gente perde a perspectiva. A gente tira os olhos de para onde a gente deveria olhar. E aí, eu acho que não está... E aí, a gente não entende algumas coisas. Pode passar, pode... agora foi, obrigada. Aí, você que está passando ou sou eu? Agora sou eu, obrigada. Então, já li isso aqui, vamos lá. Então, qual a primeira coisa que eu quero que vocês guardem? As mulheres que confiam em Deus, você quer ter uma vida inabalável? Guarde o seu coração da comparação.
Por quê? Porque a comparação vai gerar indignação no coração, a gente olha para os maus prosperam, olha só a vida deles, ele vai produzir inveja, porque você olha para a vida do outro, você olha para o que o outro tem, e você vai querer cobiçar aquilo que o outro tem, não vai se contentar com a vida que o Senhor te deu, porque vai distorcer a nossa visão da realidade, porque você vai olhar só para o aqui e agora, você vai esquecer as coisas que o Senhor tem planejado, tem preparado, você vai tirar o foco do Senhor, e isso tudo faz com que a nossa confiança em Deus, ela seja enfraquecida. Então, você quer ser uma mulher que tem uma fé inabalável, uma vida inabalável, não se compare com as outras pessoas. Não dá para a gente se comparar com as outras pessoas. Imagina, eu vou olhar e falar, porque a Nathalie isso, porque a Nathalie aquilo, porque eu queria ter a vida da Nathalie. Não, o Senhor chamou a Nathalie para fazer certas coisas e chamou a Carol para fazer outras coisas. Podemos fazer algumas coisas parecidas? Podemos, mas cada uma tem uma história, tem uma trajetória e o Senhor tem chamado cada uma de nós. E nesse tempo em que a gente vê muitas redes sociais, a gente vê as parcelas da vida das pessoas, às vezes a gente vê 1% da vida das pessoas, não vê tudo, a gente quer ficar se comparando. A fulana está viajando, a fulana faz isso, porque você viu onde foi, porque a filha está não sei aonde, porque o marido faz não sei o quê, porque subiu não sei o quê, e ganhou uma promoção, e você para de olhar para as coisas boas que o Senhor está fazendo na sua vida, para aquilo que Ele chamou você para fazer. Não é incomum muitas mulheres dizerem que elas querem ser como eu, e eu escuto muito isso, e eu fico muito preocupada. E um dia eu estava numa reunião com a liderança lá da igreja, com as meninas, não, porque a gente quer ser como você, a gente quer ter a fé que você tem. Eu falei, legal, então vamos fazer o seguinte, eu vou contar a minha história para você. Depois que eu contar a minha história para você, todas as dificuldades que eu enfrentei, aí você conta para mim se você ainda quer ser como eu e quer sentar na mesma cadeira que eu sento. Por quê? A gente só quer o bônus da vida das pessoas. A gente só quer a parte boa, a gente não quer passar pelas lutas, pelas dificuldades, a gente não quer enxergar que tem muito perrengue por trás. A gente só quer, olha lá, você viu, ela pega o microfone, ela fala, você não vê. Não, gente, a gente precisa se livrar desse tipo de comparação, porque isso vai fazendo com que a gente deixe de confiar no Senhor. Então, quando a gente olha para a vida das outras pessoas e a gente sente que a gente está atrasada, sabe assim, eu já deveria ter formado, eu já deveria ser mãe, eu já deveria casar, eu já deveria ser vó, não sei porque eu não fiz nada na minha vida, e olha lá o que as pessoas estão fazendo. A gente precisa parar com isso. É esse mundo rápido que a gente está vivendo que dá essa sensação para a gente que já foi, que está atrasado, e tem tanta gente atropelando tanta coisa na vida para conquistar coisas que não é o tempo de Deus, sabe? Deus tem um tempo para cada pessoa, para cada história, em cada momento, só que a gente precisa ir caminhando, olhando para Ele, parar de ficar olhando para o lado, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas aí se você morar na casa do vizinho, a sua que era do lado vai ficar verde. Você já parou para pensar nisso? Não importa, qualquer cadeira que você sentar. A gente fala assim, mas se eu for rica e tiver na... Gente, as pessoas que têm dinheiro, elas podem ter dinheiro. Mas se você for conversar com elas, elas não dormem à noite porque elas têm um monte de problema, preocupação, tem inquietação. Porque depois que Adão e Eva comeram do fruto, não tem mais vida boa para ninguém. Não existe mais vida boa para ninguém. A gente sempre vai ter essas angústias, esses questionamentos, e a gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente vai viver a vida inteira insatisfeito, reclamando, comparando, achando que Deus é bondoso com os outros, não é bom com a gente. Quando eu era mais novinha, eu lembro que um amigo meu veio, ele estava fazendo um curso no Mackenzie, ele era do Rio, aí ele ficava lá em casa com a gente, com os meus pais, e um dia eu estava dando carona para ele, para ir, que eu deixei ele e fui trabalhar. E eu lembro que a gente estava quase chegando lá no Mackenzie, ele virou e falou assim, mas Carol, eu estava contando a minha vida, mas você tem que lembrar que Deus é bom. E eu virei e falei para ele, Deus é bom para os outros, porque para mim Deus não é bom, não. Por quê? Minhas amigas, tudo casando, tendo filho, emprego, e prosperando, e fazendo um monte de coisa, e eu aqui, patinando, e eu, como eu era boa, eu sirvo na igreja, eu cuido dos adolescentes, eu aconselho, olha quanto eu faço, e Deus não faz nada para mim, coitadinha, né? Que dó, que dó. E eu não conseguia enxergar, por quê? Eu estava olhando mais para o que Deus estava fazendo na vida das outras pessoas,
do que Ele estava fazendo na minha vida. Então, a gente precisa cuidar com isso. Vemos o sucesso de alguém e passamos a questionar o caminho da nossa própria história. Eu acho que eu não estou fazendo as coisas certas, eu acho que está errado. Porque meu casamento não está bom, mas também se eu fizesse igual a fulana, sabe assim, seguir a receitinha de bolo, quando que a gente precisaria era fechar a porta do nosso quarto, dobrar o joelho e clamar para que o Senhor dê direção, para que Ele mostre o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que fazer, mas ninguém quer mais pagar o preço. Eu prefiro escutar uma dica num vídeo de 1 minuto e meio do que fechar a porta do meu quarto dia após dia e esperar aquilo que o Senhor vai dizer para mim. E às vezes vai demorar, gente. E às vezes vai demorar muito para Deus dizer o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Como é que eu sei disso? Quantos anos levou de José preso até José virar o governador do Egito? Quanto tempo? Foi 2 dias? Não? Uns 4 meses? Não? 13 anos. Você esperaria 13 anos para ver aquilo que o Senhor falou cumprido na sua vida? Hoje em dia a gente não espera nem 10 minutos. Mas é esse Deus que trabalha, que opera. E sabe por que a gente não espera? Porque a gente está se comparando com a narrativa e com a vida de outras pessoas. O Senhor criou você, Ele fez você, tem uma história escrita para você e você precisa viver. Mas como é que você vai saber o que o Senhor quer que você viva? Tem coisas que estão escritas, expressas para todos nós, mas tem outras coisas que você vai ter que pôr o seu joelho no chão, orar e pedir para o Senhor. Vai ter que clamar para o Senhor. Não tem um caminho fácil, mas a gente gosta de caminho fácil, né? A gente gosta de receitas prontas. Então, a gente precisa cuidar com a comparação, porque a gente vai acabar medindo o valor pelo que a gente tem, pelo que a gente conquista, e não pelo que a gente é. Deus está pouco interessado se eu sou presidente de uma multinacional ou se eu sou faxineira. Para Ele, tanto faz. Ele quer saber como é que eu vou viver ocupando essas 2 posições. Então, porque eu sou fulano de tal, eu faço isso. Ótimo, para Deus, tanto faz. Você está sendo fiel? Você está vivendo aquilo que eu te chamei para fazer? Você confia em mim? Você vive comigo? Se não, não vale de nada. Isso aqui vale para a gente, que a gente fica, porque aquele ali é o fulano, aquele ali é o ciclano. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a comparação, porque a nossa história não é escrita pelas outras pessoas. A nossa história está sendo escrita por Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está deixando as pessoas escreverem a nossa história, ditarem as narrativas. E eu brinco, né, que a gente que gosta muito da Bíblia, a gente tem os nossos patronos, né, os teólogos que a gente gosta mais. Eu sou apaixonada pelo Tozer, e essa é uma frase de um livro dele em inglês, mas eu dei uma traduzida, e ele diz assim, quem tem Deus como seu tesouro, possui todas as coisas nele. Quando você entende que em Cristo você já recebeu tudo que você precisa para a vida aqui, e para você caminhar com Ele, você já tem tudo que você precisa. Você não precisa ficar olhando para o lado, se comparando. Isso não quer dizer que você não possa olhar, que você não possa aprender, que você não possa trocar, mas você não pode querer sentar na cadeira do outro. Você tem que viver aquilo que o Senhor tem chamado você para viver com muita alegria. Que eu acho que essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos, né? Com muita alegria. E aí a segunda coisa, confie no Senhor e habite na terra e alimente-se da verdade. Confie no Senhor e faça o bem. Então, mulheres que confiam em Deus, sabe como que elas continuam crescendo e ficam firmes? Porque elas fazem aquilo que Deus mandou fazer. Cuida das coisas que Deus mandou a gente cuidar. Mesmo que sejam coisas duras, difíceis, tem que perdoar o inimigo. Tem que amar o próximo, mesmo que o próximo seja complicado. A gente precisa saber o que é esse bem que o Senhor nos chama a fazer, e a gente precisa fazer. Então, a gente precisa permanecer fiel quando ninguém está vendo. Sabe qual é a maior dificuldade do nosso tempo? Porque a gente quer mostrar a nossa intimidade com Deus para todo mundo. Então, o que eu tenho visto é assim, quem é casado vai ter um momento de intimidade, como é que faz? Põe uma câmera, filma e põe na internet? Não é assim? Você fecha a porta e vocês têm um momento de intimidade. Como é que a gente deveria ter os nossos momentos de intimidade com o Senhor? Mas por que agora tudo a gente tem que pôr uma câmera e tem que filmar para todo mundo saber aquilo que o Senhor e a gente tem vivido? Então, eu tenho visto que hoje em dia a gente quer ter aqueles momentos apoteóticos com Deus para todo mundo ver. Mas na vida comum tem nada de momento com Deus, não. Tem nada.
Deus, às vezes, nem entra na agenda. Ele só entra a hora que eu estou no momento de comunidade ou a hora que a câmera está ligada. E a gente precisa parar para pensar, porque às vezes pode ser que não tenha uma câmera. Porque os fariseus não tinham câmera, né? Mas eles também ficavam lá, Senhor, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Não era a mesma coisa? Então, a gente precisa parar para pensar. Eu estou fazendo o bem quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quando só estou eu e o Senhor, como é que é a conversa? Então, a gente precisa refletir para a gente fazer aquilo que o Senhor chama a gente a fazer. Obedecer a Deus mesmo sem reconhecimento. Sabe o que é mais difícil que eu vejo, né, caminhando com mulheres? Em ser mulher, porque você vai limpar a casa, você vai arrumar as coisas, você vai cuidar das pessoas, e dificilmente alguém vai virar e falar assim, muito obrigada. Ou a comida estava muito boa. Dificilmente. E aí, o que a gente faz? Ninguém reconhece, ninguém fala nada, também eu faço, e tudo sou eu, e ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Mas eu também não vou fazer, porque se eu ficar sem fazer, aí as pessoas vão reparar. Mas se o Senhor me chama para confiar nele e fazer o bem, eu tenho que fazer mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Porque quem precisava ver, que quem recompensa é o Senhor, ele já viu. Ele já viu e ele está fazendo. Isso não nos impede de ensinar. Olha, quando alguém faz alguma coisa por você, você tem que dizer obrigado. Não impede você de chamar as pessoas para colaborarem no trabalho da casa, mas a gente não tem que esperar que as pessoas deem aplausos para nós por aquilo que a gente está fazendo. No trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente não precisa esperar isso. A gente precisa obedecer, porque Deus manda a gente fazer. Porque esse é o bem que Ele manda a gente fazer. A gente precisa fazer o certo, mesmo quando é difícil. E muitas vezes vai ser difícil a gente fazer coisas certas. Porque às vezes a gente vai ter que ter uma conversa dura com alguém. Às vezes a gente vai ter que conversar e falar, olha, minha irmã, você não está cuidando da sua família, não está cuidando do seu casamento, olha como você está se portando no seu emprego. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, olha, Carol, uma moça veio conversar comigo e ela é casada. E ela falou assim, mas eu converso com um rapaz lá no meu trabalho, ele é tão legal. Ela falou, amada, pare. Pare de conversar com esse rapaz no seu trabalho. Mas não tem nada a ver. Pare. Isso aí não vai acabar bem. Mas não tem nada a ver. Só pare. Porque isso aí não vai acabar bem. Corta. O seu amigo é o seu marido. E, às vezes, a gente tem medo de falar, né? Porque não tem nada a ver com a vida da outra pessoa. E sabe uma coisa que tem me preocupado bastante? Lá, Tito 2, vai dizer que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas para que elas sejam, uma das coisas mestras do bem. E aí ele termina dizendo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando a gente vê outras pessoas andando no abismo e não faz nada, a gente está deixando de fazer o bem, porque a Bíblia fala, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, o que acontece com ele? Ele está em pecado, está errado. A gente não só deixa de fazer o bem, como a gente vai abrir brecha para que a palavra de Deus seja difamada. Então, todo lugar que eu vou, eu falo isso. Nós, mulheres mais velhas, não importa a idade que você tenha, porque sempre vai ter uma mulher que é mais nova que você, e você precisa falar para ela. Nós precisamos contar aquilo que temos visto, ouvido, às novas gerações. A gente não pode encobrir. Por quê? Porque quando a gente encobre, as pessoas ficam perdidas e a palavra do Senhor é difamada. A gente deixa de fazer o bem. Então, eu sei que às vezes, para as pessoas mais experientes, é difícil, por quê? Eu não entendo de tecnologia. Eu não entendo dessas novas coisas que a moçada gosta. Eu não entendo. Não importa, você anda com o Senhor Jesus? Você sabe orar? Você lê as Escrituras? Está excelente. Você está caminhando com o Senhor, você precisa contar para a nova geração quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus fez na sua vida. Precisa aconselhar, porque eu tenho visto meninas novinhas, tão perdidas. A gente tem recebido muita gente lá no discipulado da igreja, com menos de 30 anos, já está divorciada. E aí a gente vai conversar e vai entender, mas teve traição? Não. Não, é que a gente não se entendia. Isso aí parte do meu coração, de verdade. Isso parte do meu coração.
Como assim você não se entendeu? O que é esse não se entender? E agora, às vezes já não dá mais, porque um já casou, o outro já casou de novo, ou não quer nem saber, muita mágoa, as vidas deles já foram cada uma para um lado. E nós podemos abrir a nossa boca, a gente pode fazer o bem. A gente pode orar, a gente pode aconselhar, a gente pode se levantar, mas a gente prefere, às vezes, não tenho nada a ver com isso. Porque às vezes a gente não sabe como abordar, como chegar. Lá na igreja a gente adotou, eu aprendi com as mulheres mais velhas uma estratégia. Quando eu quero me aproximar de alguém, eu não sei, eu chego e falo assim, como é que eu posso orar por você? Aí a pessoa vai falar, sei lá, ora pela minha faculdade. Beleza, eu vou orar. Quando eu encontrar com ela de novo, eu falo assim, e aí, como está a sua faculdade? Ah, legal. Aí eu vou puxando mais papo. Tem mais alguma coisa que você gostaria que eu orasse? Tá bom. Olha, você tem um tempinho para a gente orar junto? Não, não tem. Tranquilo. Vou continuar orando. E eu vou perguntando. Olha um laço que está sendo criado. E não foi por uma coisa incomum, por uma coisa grandiosa que a gente faz junto. Eu só cheguei e perguntei, como é que eu posso orar pela sua vida? Na antiga igreja que eu frequentava, elas faziam uma coisa que eu achava muito legal. Elas tinham mães de oração. Só que as mães de oração, assim, elas pegavam o nome de todos os jovens e adolescentes da igreja, tanto meninos quanto meninas, sorteavam. E essa mulher tinha que orar por eles e ela tinha que marcar um dia, um encontro para conversar. E aí tirava, e como era igreja pequena, então dava, né, para fazer tudo, todo mundo conhecia todo mundo, as famílias, e elas tinham que orar e marcar. Podia ser até na igreja, para sentar antes do culto, tomar um cafezinho, conversar. Era tão legal. Porque a gente vai conhecendo outras pessoas que a gente não conhece, ouvindo, aprendendo histórias. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa fazer o que é certo. E a gente precisa continuar perseverando quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está dizendo, é isso aí, está lindo, continuem. Porque às vezes ninguém vai dizer nada, mas o Senhor vai continuar dizendo, viu? Lá em Êxodo, quando o povo estava lá, o mar, Faraó, eles perdidos, e agora o que eu vou fazer? Deus fala para Moisés, diga para o povo que marche, vai embora. Tem hora que não vai ter reconhecimento nenhum. Deus só vai falar, marche, continue firme. Porque uma vida santa causa impacto mais profundo. Porque faróis, eles não anunciam a luz. Você já viu o farol? Ele só brilha. Só que o Senhor nos chama para brilhar, mas não com a nossa luz, com a luz dele. Ele chama a gente para brilhar, para que o mundo veja aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, a gente precisa observar as Escrituras, a gente precisa amar a palavra de Deus, a gente precisa conhecer, precisamos estar sozinhas, precisamos estar juntas, precisa vir para a igreja, a gente precisa estar mergulhado nesse conhecimento do Senhor, para que nós possamos ter uma vida inabalável. E aí, a última coisa é entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Então, mulheres que confiam em Deus descansam na providência divina. Confiar em Deus, às vezes parece uma coisa assim meio genérica, né? A gente que cresce na igreja, eu tenho que confiar em Deus. O John Piper, ele escreveu um livro, vale muito a pena você ler. Eles lançaram na época da pandemia, ele não vai falar sobre o coronavírus, mas o livro chama Coronavírus e Cristo. E ele conta um pouquinho da experiência que ele teve quando ele recebeu o diagnóstico de câncer. E eu acho muito legal, e sempre quando eu vou falar para a pessoa sobre confiar em Deus, eu lembro disso, porque ele disse assim, Deus já sabia que eu ia entrar naquela sala e eu ia receber aquele diagnóstico. Eu não sabia, minha família não sabia. E geralmente, quando a gente recebe notícias ruins, parece que o chão some, né? Que a gente fica perdido, e agora, o que vai acontecer? Como que a gente vai fazer? Como que eu vou lidar com isso? A gente vai ficando desesperado. E ele falou que a hora que ele recebeu aquela mensagem, o chão dele não sumiu, porque a vida dele está alicerçada numa rocha que não se abala. Então, quando ele recebeu aquela notícia, ele pensou, o Senhor sabe, o Senhor está comigo. O Senhor vai me dar forças, vai me dar condições para mim, para a minha família, para a gente lidar com essa situação. Não é que a gente não fica triste, que a gente não vai chorar, porque 2 Coríntios 4 vai falar, em tudo, desesperados, mas não desanimados. Ele vai dizendo, a gente vai sofrer porque nós somos humanos, mas a gente não vai perder a perspectiva da vida, das questões, a gente não vai perder, porque a nossa fé está alicerçada numa rocha que não se abala. E a gente precisa pensar que confiar no Senhor é isso. É desemprego, bateu a porta da nossa casa, a minha fé está alicerçada numa rocha que não se abala.
Como é que nós vamos viver? Vamos ter que fazer cortes? Vamos. A gente vai ter que reaprender algumas coisas? Sim, mas a gente não vai ficar desesperado. Tem uma irmã lá na igreja, Jaci, que é ela que comanda a gente lá na oração, né? E um dia eu estava falando para ela, mas eu acho um absurdo essas pessoas que fazem dívidas, depois ficam pedindo para orar. Ela falou assim, mas, amada, até isso Deus responde. Se a conta está no vermelho, se você se enrolou, vá lá e peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, eu gastei mais do que eu deveria, não deveria ter feito isso. Me ajuda a organizar minhas contas, me ajuda a organizar minhas finanças. E o Senhor ajuda. E Ele provê, mesmo que a gente não mereça, porque a gente fez tudo errado, Ele faz, Ele cuida. Se é um casamento que está complicado, minha irmã, a sua vida está alicerçada numa rocha que não se abala. A gente tem que buscar, a gente tem que clamar, a gente tem que pedir ao Senhor, mas também precisa pedir ajuda para outras pessoas, para a gente encarar esses momentos difíceis da nossa vida. Se são filhos que estão desviados, filhos que estão passando por grandes questões, a nossa fé está alicerçada numa rocha que não se abala. Para nós termos uma vida inabalável, nós precisamos estar alicerçados nessa rocha que não se abala. Não tem jeito, não é por nós, pela nossa força, por aquilo que a gente faz, é por causa de quem Ele é. Por causa do caráter do nosso Deus, e por Ele ter nos alcançado, nos resgatado, é que nós podemos ter essa vida e essa fé. Então, a gente precisa entregar a Deus aquilo que a gente não controla. Mulher não tem problema com o controle, nenhum, zero problema com o controle, a gente não quer dominar tudo, a gente não quer cuidar de cada milímetro e cada centímetro, mas a gente precisa aprender a entregar. A gente precisa aprender a deixar o Senhor falar, o Senhor fazer. Eu vejo que nós temos a tendência de ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Vou explicar. Tinha um grupo de discipulado que tinha uma irmã que ela começou a fazer, a gente estuda lá a feminidade bíblica, né? E ela começou a estudar e ela falou, Deus, eu preciso recuar, porque eu estou tomando o lugar do meu marido aqui nessa casa. E o portão da frente estava com a fechadura meio emperrada lá, às vezes fechava, às vezes não fechava. E ela falava para o marido dela assim, bem, aí está todo mundo rindo já, que já sabe o que eu vou falar, já está todo mundo assim, precisa consertar a fechadura do portão. Aí ele, não, eu vou ver. E ela, eu vou ficar quieta, porque se fosse antes, a gente tinha ido no chaveiro, já tinha trocado, eu vou ficar quieta. O bem, precisa trocar, qualquer dia vão entrar aqui em casa, vai colocar nossa vida em risco. Não, pode deixar que eu estou vendo. Eles foram um dia para a igreja. Quando eles voltaram, as luzes da casa estavam todas acesas, a porta estava aberta, tudo. Ninguém levou nada. Ele entrou em casa desesperado, ficou olhando. E era domingo à noite, 10 horas da noite, não ia ter nenhum chaveiro. Ela disse que ele sentou no sofá da sala, com um pedaço de pau lá na mão, que se alguém aparecesse. E ela disse assim que ela pensava, eu te falei, bem feito, eu te avisei. Mas ela não falou para ele. Ela falava assim, Deus, me perdoa, porque eu não posso ser esse tipo de mulher, eu não posso, eu tenho que ser auxiliadora do meu marido. Ela disse que ficava assim, eu vou sentar. E ficou sentada lá do lado dele no sofá. Ela disse que quando deu umas 2 horas, ela não aguentou mais. Ela falou assim, eu vou deitar, tá bom? Ela foi e deitou. No outro dia, ele foi correndo, trocou a fechadura do portão, voltou e falou para ela assim, me perdoe. Eu coloquei a vida da nossa família em risco, porque você pediu para eu trocar a fechadura e eu não troquei. Mas quando a gente vai lá e troca, a gente impede Deus de falar com eles. E depois dessa fechadura, a vida da família dela nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ela foi entendendo, existem coisas que o meu papel é falar. Eu vou falar. E Deus é que vai tratar com ele. Pensa no peso da consciência desse homem com o que aconteceu. Mas, às vezes, a gente... eu vou fazer. Deixa, sai, que eu faço, que eu resolvo. E a gente não dá oportunidade das outras pessoas crescerem e se relacionarem com Deus. Porque a gente não quer entregar para Deus, a gente quer controlar. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria, misericórdia, para que
a gente vai entregando e vai deixando. E em coisas pequenas, tinha uma outra irmã lá da igreja, que ela é muito prática, ela sentava na mesa, vamos orar, fulana hora, vamos almoçar. E ela falava, meu marido não toma iniciativa, chega na hora do almoço, ele nunca fala para orar, ele nunca chama a gente para ler a Bíblia. Um dia ela foi conversar com ele falou assim, e você me dá a oportunidade? Você não me dá a oportunidade, você senta na mesa, vai você, controla tudo. Aí ela disse que ela sentou na mesa e ficou lá, né, esperando. E ele, e ela assim, eu quero comer, esse homem não fala logo para orar, e demora, né? Mas ela falou, não vou falar nada. Aí ele, no tempo dele, fulana, pode orar, eu vou orar. Mudando a dinâmica da família por causa de uma oração na hora de uma refeição. A gente precisa entregar para o Senhor. A gente precisa parar de controlar. Porque a gente acha que se a gente não fizer, se a gente não acontecer, as coisas não vão acontecer. É uma mentira muito grande que a gente acredita. A gente precisa soltar, a gente precisa crer que é Deus que está conduzindo a nossa história. E se a gente entendesse a beleza que é auxiliar, ajudar, erguer, levantar, talvez a nossa postura fosse diferente. Aí você vai falar assim, mas você fala isso porque você é solteira, você não tem marido, quando você tiver um marido, você vai ver. Cada um tem aquilo que o Senhor entende que é bom para a gente ter. E eu não tenho, não sei se um dia eu vou ter, e não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é isso que o Senhor espera que a gente faça, que a gente vive. Porque a gente, como solteiro, vive outras coisas. A gente vai precisar entregar e confiar em muitos momentos que eu viajo sozinha, eu estou por aí sozinha, e eu falo, eu nunca vou sozinha, Deus sempre vai comigo. Mas demorou para eu ter essa consciência de que Ele está sempre comigo, Ele está sempre cuidando. Até, gente, elas perguntaram assim, você achou vaga para parar? Eu falei, quando eu vou, nem me preocupo. Porque eu sei que Deus vai arrumar uma vaguinha, onde eu preciso, do jeito que eu preciso. E quando não arruma, eu encosto na porta da igreja, o irmão fala assim, irmã, deixa aí que nós vamos estacionar seu carro. Deus está cuidando. Mas quando a gente quer controlar tudo na ponta do lápis, a gente perde de provar desse cuidado do Senhor na nossa vida. Então, a gente precisa aprender a descansar, sabendo que o futuro está nas mãos do Senhor, não está nas nossas mãos. Não depende da gente fazer tudo certo. Sabe por quê? Tem pais que são piedosos, criaram os filhos no caminho do Senhor, pessoas que casaram debaixo da bênção do Senhor, amam a Deus e as coisas não foram bem. Por várias razões. A gente fazer tudo certo não garante que vai dar tudo certo. Porque depende da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor, da mão do Senhor. Sabe por quê? Porque é graça para quem está sofrendo. É graça para quem não está sofrendo, é sempre graça. É sempre a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente não pode perder isso de perspectiva, porque para a gente ter uma vida inabalável, a gente precisa entender, eu preciso me esforçar. A Bíblia vai falar várias vezes que eu preciso me esforçar para muitas coisas, mas não é por causa do meu esforço que essas coisas estão acontecendo. É por causa da boa mão do Senhor, da atuação do Senhor. Então, Deus, Ele está no trono. E, por isso, seus propósitos prevalecem na nossa vida. E aí eu queria terminar esse tempo da vida inabalável contando uma experiência para vocês, de uma família lá da igreja. Eles vieram de uma grande denominação, que a gente não considera, né? A gente não considera igreja, tudo, a gente considera seita. E eles forneciam vários produtos para essa seita no mundo inteiro. E Deus alcança esse marido. E aí ele começa a orar pela esposa. Por quê? Porque nessa seita, quando um sai e o outro fica, eles ficam na cabeça dessa pessoa que ficou para eles se divorciarem, porque ele caiu da fé, caiu da graça. Então, muitas famílias foram desmanchadas por causa disso. E ele sabia disso, começou a orar, porque ele não queria que a família dele fosse desfeita. O Senhor alcançou a esposa, o Senhor depois alcançou a filha deles. E com isso, eles perderam tudo que eles tinham. Então, num dia eles tinham tudo, muito dinheiro. E eles perderam tudo, porque eles romperam com essa instituição. E aí a filha deles começou a namorar, foi casar. E a mãe, que ela dá discipulado lá com a gente tem uma senhora lá de Curitiba, a Kika, uma alemãozona bem grandona, assim, uma graça ela. Ela dá um curso para a gente que é meio como se fosse economia doméstica, só que o que ela faz eu acho muito legal, porque ela fala assim, roupa suja, a gente lava onde?
Em casa, né? Então, se a roupa está suja, eu lavo a minha roupa suja em casa. E quando tem uma mancha mais difícil de tirar, complicada, eu mando para um serviço especializado, tirar, lavar, eu vou conversar com alguém para me dar dicas. Ela falou, pois então, na vida da gente também é assim. Tem problemas, dificuldades? É em casa primeiro. A gente não está dando conta, aí a gente vai procurar outras pessoas. Então, ela vai falando da casa, dos cômodos da casa e da nossa vida com o Senhor, né? Então, é muito legal. E a Elaine fez esse curso com a Kika. E nessa, ela aprendeu que ela ensina a fazer água de cheiro, água de passar e um monte de coisa. E fala, olha, faz o caderno de receitas da vovó, várias coisas, que é um legado que você vai deixar, bonitinho. Aí chegou no dia do chá. E aí, no dia do chá, a mãe pega e vai falar, olha, filha, a mãe não tem nada para te dar. Porque se fosse antes, eu podia dar um carro, eu ia te dar um apartamento, podia fazer todo o seu enxoval. A mãe não tem nada para te dar. Aí ela foi lá e pegou essa cestinha com todas as coisinhas que ela fez, com o livro de receitas, que tinha receita da vovó, da titia, das amigas, entregou. A menina virou e falou assim para ela, mãe, carro, apartamento, a gente trabalha e conquista. Mas a fé que a senhora deixou para mim, não tem preço. Esse é o maior legado que a senhora está deixando na minha vida. É a melhor coisa que você está deixando para mim. E é tão bonito a gente ver isso, porque ela fala, olha, eu vivi para a igreja, tudo que eu tinha eu dava para a igreja. Nunca pus nada na minha casa, eu nunca fui uma boa mãe, eu não cuidava da minha filha. E o Senhor restituiu 20 anos em 2 anos. No nosso relacionamento, na nossa caminhada, esse é o Senhor que a gente crê, que a gente confia, que a gente deposita a nossa vida, que a gente deposita a nossa confiança. Então, para a gente ter uma fé inabalável, a gente precisa colocar os nossos pés na rocha e confiar. Tinha tudo num dia, no outro dia não tinha nada. Foi morar lá onde eles trabalhavam, que eles tinham uma gráfica, eles tiveram que montar a casa na gráfica, dividir com máquina, não sei o quê, até que o Senhor vai ajustando, vai alinhando, mas a gente precisa desapegar um pouco da vida aqui. E começar a entender que, por mais que eu viva aqui, a minha vida não é aqui. A minha vida é lá. Mais além, um dia, quando o Senhor vier fazer um novo céus, nova terra, então eu vou vivendo aqui, mas olhando lá. Sabendo que essas coisas aqui, sabe as coisas que a gente começou falando no início, que graças a Deus eu até esqueci algumas delas, elas vão passar. Sabe essa dor, essa dificuldade, essa luta que a gente está enfrentando, ela vai passar. E eu vou dizer, se viver mais tempo, vem outra. Aí ela passa, depois vem outra, e ela passa. Por quê? Porque é a obra do Senhor na nossa vida, é o Senhor transformando a nossa vida, a nossa história. E aí eu vou falar agora, vou contar uma coisa para as meninas que são mais novas, tá? Para as meninas que estão na faculdade, que vão entrar na faculdade. Quando a gente entra nesses ambientes, eu já passei, né? Eu estudei serviço social, 4 anos, eu fiz seminário primeiro, graças a Deus, que se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Certamente eu estaria queimando alguma coisa em algum lugar. Porque eu tenho esse espírito mais justiceiro, assim, eu sempre tive, eu tenho convicção, isso eu tenho convicção, de que na igreja eu não estaria. Por que eu não estaria? Porque quando a gente está na escola, quando a gente está na universidade, a nossa fé ela é muito questionada. Só que ela não é questionada diretamente, ela é questionada indiretamente. E eu lembro que a primeira aula que eu tive na universidade, a professora perguntou assim, quem aqui tem preconceito? Aí eu pensei, eu sou crente, é claro que eu não tenho, né? Eu não tenho preconceito. Aí ela começou a falar de vários tipos de preconceito que eu nunca tinha escutado na minha vida. E eu assim, Aí eu terminei a aula assim, eu sou preconceituosa. E ninguém fala disso na igreja. Os crentes não se importam com isso. Primeira aula. E vão vindo outras. E a gente vai tendo esses questionamentos, e às vezes a gente chega com as pessoas mais velhas na igreja, elas não estão entendendo o que a gente está falando, porque elas não estudaram o que a gente está estudando, elas não estão mergulhadas ali, e aí a gente começa a duvidar da nossa fé. E eu tenho o marido de uma amiga minha muito sábio, ela viu, a Carol está ficando meio doida, ela falou, bem, conversa lá com ela.
Aí ele veio conversar comigo, que os maridos das minhas amigas são uma bênção na minha vida, que quando eu estou meio assim, elas falam, dá uma palavrinha lá para ela que está precisando. Não é Deus cuidando? Eu não tenho marido, mas ele vai levantando os outros para ele falando. Ele falou assim, Carol, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas. Por quê? Porque a sua fé é sólida. Ela é inabalável. Porque ela não é firmada em conceitos e ideologias. É uma pessoa, Jesus Cristo. Então, nunca, tá? Você que está na escola, você que está na universidade, nunca duvide da sua fé. Porque a sua fé está fundamentada numa pessoa que não falha, que não erra, que não abandona, que não esquece, que não desampara, em Jesus Cristo. Duvide das dúvidas que foram implantadas no seu coração. E aí, sabe o que eu fazia? Que eu não sou boba nem nada. Eu ia atrás dos pastores. Pastor, olha isso aqui, me ajude. E os pastores que lutassem. Que eles iam me ajudando, tirando dúvidas. E quando ninguém respondia, eu falava, Deus, eu preciso de uma resposta. Porque a minha fé é sólida, porque ela está firmada no Senhor. Eu preciso entender isso aqui. Me ajuda, me ajuda. E Deus nunca me deixou desamparada. Ele sempre levantou pessoas, colocou pessoas no meu caminho, mesmo que fosse um vídeo na internet, para responder aquela questão e aquela dúvida. Porque às vezes a gente acha que a gente é novinha e que isso daí é uma coisa que eu preciso resolver, que eu preciso viver com firmeza lá na frente. E a gente precisa viver agora. Porque quando eu estava na universidade, e aí eu vou terminar, uma das professoras estava dando aula para a gente e ela estava escrevendo assim na lousa e ela começou a cair e ela morreu dentro da sala de aula, dando aula para a gente. Mas na hora a gente não sabia que ela tinha morrido. A gente só achou que ela tinha passado mal, que ela estava fazendo algum barulho, mas ela teve morte cerebral, né? E aí ficou esperando depois o corpo. E aí foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eles chamaram todos os cursos de serviço social da universidade e a gente se reuniu dentro de uma sala. Então, tinha umas 100 e poucas pessoas dentro de uma sala. E aí, nessa hora, o povo que não acredita em Deus, né, não tem onde se apoiar. Aí, uma das professoras disse assim, nessas horas, só as pessoas que têm fé têm alguma coisa para dizer. E eu queria que alguém que tem fé aqui fizesse uma oração. E eu baixei a cabeça e falei, não é comigo isso aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Aí as minhas amigas, todas crentes, né? Eu falo assim, tudo pilantra nessas horas, ninguém quer fazer nada, né? Elas ficavam, vai Carol, vai Carol. E eu assim, Espírito Santo, eu não sei orar para não crente. Eu só sei orar para gente crente. E eu vou orar o quê agora ainda? Que ela morreu, eu vou dizer o quê? Eu não sei orar para gente que não é crente. Me ajuda, Espírito Santo. E eu também não queria orar, porque estavam todos os cursos da universidade ali. Não ia ter mais volta. Todo mundo ia saber que eu era crente. Todo mundo. E não é que eu não quisesse que as pessoas soubessem. Eu não queria daquele jeito. Eu não me importava de conversar com as pessoas, assim, ela é crente, ela é crente. Mas eu não queria, assim, de uma vez só que todo mundo ficasse sabendo. Não teve jeito. Quando eu vi, eu já estava orando, nem sei o que eu orei. Amém, terminou. Quando acabou, eu falei, graças a Deus. A professora, Carol, a gente precisava de alguém para trazer uma palavra em nome dos alunos. Você não pode ir lá falar? Que bom, agora na frente da universidade inteira, do reitor, de todo mundo. Aí eu olhei assim e falei, não, tá bom. Aí eu fui correndo para casa. Falei, o que eu vou falar? Não posso desperdiçar esse momento. Não posso. E por que eu estou falando essas coisas? Porque quando a nossa fé está firmada numa rocha que não se abala, o Senhor sustenta a nossa vida. Eu conversei com um dos professores lá do seminário, falei, e agora o que eu vou falar? Ele, leia as palavras de Salomão em Eclesiastes. Todo filósofo, teólogo, esses caras aí, né, da academia gostam dessas coisas. Leia. E eu li Eclesiastes, fiz uma reflexão diante da universidade inteira. E como é que a gente tem força para fazer essas coisas? A rocha que não se abala. Não é a gente. É o Senhor quem fortalece, é o Senhor quem dá. Mas a gente precisa lembrar que uma mulher que confia em Deus pode não compreender tudo que acontece na vida dela. Que eu já vivi tantas coisas que se você falar, nem eu acredito que já foi, mas é na força dele. Porque a gente precisa aprender a descansar na providência soberana do Senhor nas nossas vidas. Quer ter uma vida inabalável? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não duvide. Entregue o seu caminho para o Senhor. Eu guardo isso, né? Sempre quando eu estou passando por uma dificuldade, eu aprendi isso com uma mulher. Ela fala assim, entrega, confia e o mais o Senhor fará. Se você não lembrar de todo o versículo, guarda isso. Entrega, confia e o mais o Senhor fará. Mas primeiro tem que fazer o quê?
tem que entregar. Entrega, larga. Porque como que o Senhor pode administrar se você está aqui, ó, segurando, agarrando? Tem que entregar. E agora eu vou orar por nós, pelas nossas vidas, e você pense em alguma situação que você está passando, que você está enfrentando, que você precisa entregar para o Senhor. Se não tem, já vá dizendo para Ele: Senhor, quando a hora chegar, que eu esteja pronta para entregar para o Senhor fazer o que só o Senhor pode fazer, para que eu possa ter uma vida inabalável. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Muito obrigada porque nossa fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo. É uma fé sólida, que por mais que as lutas, as dificuldades nos sobrevenham, o Senhor está conosco e nós não precisamos temer. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a conhecê-lo mais a cada dia, para Te amar mais a cada dia, para que as nossas vidas estejam entregues nas Tuas mãos, sejam casamentos, carreira, emprego, filhos, a família, seja o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos planos. Nós estamos em tantas mulheres aqui e o Senhor conhece a necessidade de cada uma delas, a luta, aquelas que estão lutando para entregar. Que elas possam, ó Deus, se lembrar sempre dessa verdade e elas possam se derramar diante do Senhor e entregar as vidas, entregar essas lutas, essas dificuldades e que elas possam confiar que somente o Senhor tem todo o poder e pode transformar a nossa vida, a nossa história, que o Senhor vai conosco, porque o Senhor vem fazendo e atuando na vida do seu povo desde o princípio. Que nós possamos ter essas verdades bem alicerçadas no nosso coração, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco com esse dia, que nós possamos ter boas conversas, fazermos boas conexões e que nós possamos sair daqui com a certeza de que nós vivemos uma vida inabalável, não porque somos fortes, não porque nós podemos, mas porque a nossa vida está fundamentada no Senhor. Muito obrigada. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.